Brasil, o país onde ter um carro, um simples veículo de transporte, é considerado luxo. Ter um carro de luxo, então, é sinônimo de poder e status social. Em 2015, Pedro Bial fez uma propaganda para Fiat, que me deixou furioso. Quando eu vi essa propaganda pela primeira vez, eu achei ela ruim. Carro nunca é um investimento, eu pensei. Segundo a definição do dicionário, investimento é um substantivo masculino que significa a ação ou processo de investir dinheiro para obter lucro ou resultado material. Depois de um tempo eu percebi que essa propaganda na verdade é uma afronta. Coloca em questão toda uma ideia econômica há séculos sendo construída. Além disso, tira uma com a cara do espectador. Não é necessário ser um gênio em economia para entender o que há de errado nessa frase. Por isso, em momentos de economizar mais, como agora, escolha aquele que te dá mais segurança. Ora, se estamos em tempos de economizar mais, então a última coisa que devemos fazer é torrar dinheiro num carro. A desculpa da Fiat é que os carros deles têm melhor valor de revenda. Mas qualquer um sabe que um carro pode desvalorizar de 10 até 20% do valor assim que sai da concessionária. Ou seja, não importa se tem o melhor valor de revenda do mercado, de qualquer maneira você vai perder dinheiro. Imagina que o argumento da Fiat, na verdade, seja de que todo carro desvaloriza. Então seria bom escolher um que não desvalorize tanto. O problema é que eles estão usando a palavra investimento, como se você estivesse ganhando algo quando simplesmente vai perder menos. Eles estão esquecendo que mesmo parado na garagem o carro gera despesa e inevitavelmente vai ser desvalorizado. Aquele espaço em que o carro está parado, chamado de garagem, gera custos de IPTU, o carro em si gera o custo do IPVA e peças se desgastam naturalmente. Mesmo com todo esse custo em determinados lugares do Brasil, carro não é uma opção, é sim uma necessidade. Eu mesmo vivo em um lugar onde o transporte público é simplesmente um lixo. Se você não tem carro, demora 2 horas para se deslocar de uma cidade a outra. Ou então paga o valor de um transporte privado tipo Uber. Se você decide ter um carro, isso vai te trazer comodidade, rapidez e até mais segurança. Mas isso vem com um alto custo, e é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E não, esse não é um vídeo para comparar ter um carro com andar de Uber. E qual é mais eficiente, embora possa ser um bom assunto. Esse vídeo é para te mostrar que, em muitos casos, o carro é justamente a razão em que as pessoas se mantêm quebradas. Lucrar com a venda de um carro é praticamente impossível para um cidadão comum. Isso é reservado para carros exóticos. Existem pessoas comuns que de fato enxergam o carro como um investimento, mas isso é reservado para carros usados ou leiloados, que são vendidos abaixo de seu valor de mercado ou que podem passar por uma repaginada para serem vendidos posteriormente, não 0 km como mencionado na propaganda. Mas esse vídeo também não é exclusivamente sobre a Fiat, pois no início do ano de 2021, a Chevrolet aumentou os preços de 51 de seus modelos. O modelo mais barato agora é o Joy Hatch, que sai por R$ 58.290. São por esses preços absurdos e pela quantidade de imposto que se paga em cima de um carro no Brasil, que coisas como ter carro estão deixando as pessoas pobres. Um estudo aponta que 64% dos consumidores vivem no limite do orçamento, ou seja, raramente ou nunca tem dinheiro sobrando. Minha conclusão para isso é que se você não pode economizar R$ 500 por mês, não pode ter um carro que gere um custo de R$ 500 por mês. Mas será que não é o contrário? Será que 64% dos consumidores vivem no limite do orçamento justamente porque possuem coisas que não conseguem manter? Para falar sobre isso eu vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Uma pessoa próxima a mim possui uma BMW X1. Recentemente, ao atingir 25 mil quilômetros, os pneus estavam desgastados e precisavam ser trocados. Uma afronta aos clientes que compraram um carro 0 km, pois pneus gastos após 25 mil quilômetros, de fato, é um absurdo. De qualquer forma, a troca dos 4 pneus Run Flat foi realizada por R$ 5.500. No entanto, em grupos de Facebook, outros donos de outros modelos BMW decidiram por uma estratégia mais em conta. Ao invés de optar pelos pneus originais Run Flat de R$ 5.500, que rodam mesmo furados, eles optaram por pneus convencionais e a adição de um step, já que alguns modelos não possuem step de fábrica, custando em torno de R$ 3.000. Ora, quem compra uma BMW mesmo usada deveria saber que o custo para se manter esse carro é alto. Particularmente acho engraçado esse pessoal andando de BMW não podendo arcar com o custo do carro, única e exclusivamente por status. Não pode manter uma BMW? Simples, não compra uma.
Esse cenário não muda quando falamos de carros populares. Segundo uma matéria do Jornal do Carro, um carro popular como aquele Joy de R$58 mil pode ter um custo de R$15 mil por ano, entre custo de oportunidade, desvalorização, IPVA, seguro e outros. Essa BMW X1 facilmente ultrapassa os R$30 mil. Mas parece que a indústria automotiva terá que se reinventar num futuro próximo, e o governo terá que repensar a quantidade de imposto em cima de um simples automóvel. Pois de acordo com uma pesquisa elaborada pela Deloitte, no Brasil, das gerações Y e Z, que são usuários de transporte por aplicativo, 56% se questionam possuir ou não um veículo no futuro. E de fato, existe um contraste com as outras gerações, pois tanto em Baby Boomers quanto na geração X, esse número cai para 46%. Será que finalmente as novas gerações estão acordando para o fato de que estamos sendo assaltados pelo governo quando se trata do mercado automotivo? Comenta aqui embaixo a tua opinião. É inegável que é bom entrar no próprio carro, dirigir e decidir a hora da volta. Controlar a temperatura do ar e não ter ninguém falando como está quente o dia e da possibilidade da chuva. Mas vale esse custo absurdo? As propagandas de carros há anos retratam a liberdade que a pessoa tem assim que compra um. Mas será mesmo que todo o custo gerado por um carro, fora um eventual parcelamento, faz realmente que a pessoa se sinta livre? O fato de em cidades como Toronto boa parte da população não possuir carro deve-se ao fato de que o sistema de transporte é bom. Caro, mas bom. Um dos melhores do mundo, aliás. Mas isso vai muito além do transporte. No Brasil, a falta de segurança impede que eu ande a pé por 5 quadras em uma cidade como Novo Hamburgo após as 11 da noite, coisa que é extremamente comum em Toronto. Então, concordando que o sistema de transporte público é ruim e concordando que não há segurança em muitas cidades brasileiras, que liberdade é essa que as propagandas mostram de não ter a opção de não ter carro? O problema da propaganda da Fiat é que eles se utilizaram dessa palavra, investimento. Isso é uma afronta. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.